celebrar o Santíssimo Redentor é recordar que Jesus Cristo não realizou a redenção apenas em um momento da história, mas que Ele continua agindo na vida do seu povo. Sua graça alcança as alegrias, os desafios e até as feridas das nossas famílias, renovando a esperança, fortalecendo os laços de amor, perdão e comunhão. Mas na prática, como essa redenção ela se manifesta dentro dos nossos lares? Isso é importante a gente conversar um pouquinho. E para refletir sobre esse tema tão importante, nós recebemos hoje aqui no nosso estúdio o padre Jovandi Batista, ele que é salesiano de Dom Bosco e nos ajudará a compreender um pouco mais. Padre, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, Padre de Deus. Que coisa boa. Padre, o senhor vem de onde? Natural de onde? Eu sou natural aqui de Silvânia, aqui em Goiás. Ah, então é um goiano. Isso, embora estava até o ano passado, eu estava em Palmas, Tocantins. Cheguei aqui agora em Goiânia, estou o diretor do Colégio Salesiano Goiânia, compõe então a presença salesiana de Goiânia. Que coisa boa, padre. Eu queria primeiro que para a gente começar essa nossa conversa, você que está em casa, se tem alguma pergunta, coloca lá no canal no YouTube para a gente tentar responder, tá? Mas, padre, nós estamos celebrando o Santíssimo Redentor durante toda essa semana e muitas pessoas pensam na redenção apenas como um acontecimento do passado. Como é que nós, enquanto família, nós podemos experimentar a ação redentora de Deus no nosso cotidiano? É um tema bastante importante esse da redenção, né? E a família, com certeza, vivendo intensamente o Cristo, vivendo intensamente essa presença salvadora dentro das suas realidades, ela estará, com certeza, sendo redimida a cada instante, né? Então, a família, a partir do momento que ela acolhe Jesus Cristo, ela percebe essa presença do Filho, que é para nós salvação, ela estará, com certeza, nesse caminho de redenção. E o senhor que trabalha, né, os salesianos que têm esse carisma voltado para a educação, talvez seja um grande desafio, né, hoje, de nós fazermos da família esse lugar de redenção, esse lugar de catequese, essa igreja doméstica. Como o senhor lidando ali no cotidiano com os pais, né, no ambiente escolar, como é que o senhor sente os desafios que a família enfrenta hoje? Então, as famílias, nós estamos em diferentes contextos, né? O contexto financeiro, o contexto das crianças que estão em alguma situação em especial, a questão da aprendizagem dentro de sala, o acompanhamento dentro do lar. Todos esses são alguns exemplos de desafios. E trabalhar isso a partir da perspectiva de Jesus Cristo é a nossa primeira grande missão. Dom Bosco, né, que é o fundador dos Salesianos, ele sempre falava não só a educação, mas também a evangelização. Então, é o evangelizar educando e o educar evangelizando. Então, nós não podemos somente com os livros, somente com a disciplina acadêmica, trabalhar a construção da família. Nós precisamos, sim, ter essa consciência do Evangelho, ter essa consciência da presença de Jesus. E o desafio é exatamente isso, a gente trabalhar uma escola em pastoral. É o que a gente sempre fala, né? A dimensão pastoral, ela precisa ser o oxigênio dentro do ambiente escolar. E dentro da nossa dimensão salesiana, eu aqui em Goiânia, com o Colégio Salesiano Goiânia, nós procuramos fazer isso. Trabalhar para que a presença de Jesus Cristo, o bom pastor, esteja dentro do ambiente da escola e levado também para o lar onde está a família. E eu acredito que isso seja um diferencial, né? Olhar a escola como um lugar de evangelização e também olharmos para a nossa família como essa igreja doméstica, como esse lugar, né, original, onde nós experimentamos e devemos experimentar todos os valores, todos os sentimentos, para que a gente no mundo seja de fato, né, um espelho daquilo que nós vivemos em casa. Eu acredito que tudo começa em casa, né? Sem dúvida. E aí uma outra máxima de Dom Bosco, né? Formar bons cristãos e honestos cidadãos. Primeiramente, você se vê como bom cristão.
E se você se entende como bom cristão desde a infância, e hoje a gente está vivendo um fenômeno muito interessante, né? Que mais do que em épocas passadas, que as crianças estão evangelizando seus pais. As crianças estão trazendo as famílias para dentro da igreja. Isso é muito importante. E dentro do Colégio Salesiano em Goiânia, aqui este ano, nós estamos com a celebração da Eucaristia, nós já temos a ação catequética, não só a catequese sacramental em si, mas também o que eu chamo lá, né? O amar como Jesus amou e o andar, o caminhar como Jesus caminhou. Dentro dessa proposta de fazer com que as famílias, e de forma especial a partir dos seus filhos, tenham essa consciência de Jesus Cristo, né? Você se tornar um bom cristão e ao longo do seu futuro, você se perceber, é claro, como um bom cidadão. Padre, olhando agora para a família, né, como essa célula primária, né, do plano de Deus, que lugar a família ela tem dentro dessa história de salvação, né? Deus quis, né, que o seu filho tivesse uma família e aí escolheu Maria, José para serem, né, a família de Jesus aqui na Terra. Que lugar essa família ela possui ou qual a importância que a família tem para cada um de nós nesse desenvolvimento, né, como cristão e também como cidadão? Esse é um tema que eu amo falar dele, né? Porque Deus, ele se sente na família. Quando a gente está celebrando, né, assistindo um casal que está ali com o seu lance matrimonial, eu sempre digo isso, olha, Deus está muito feliz com a presença de vocês, recebendo essas bênçãos matrimoniais, porque é aqui o espaço onde Deus se faz. E aí, olhando para José e Maria, o anjo que chega para Maria e diz, Deus encontrou graça em você, Maria. Então, é essa graça que também precisa ser encontrada em todas as famílias. E nenhuma família deva se sentir desamparada, deva se sentir isolada, deva se sentir de tal forma sem esse amor de Deus. É preciso aí, a passo, descobrindo na oração, na convivência. Então, Deus, a partir de José e Maria, ele se faz presente para nós, resgatando todo, né, um projeto que está iniciado lá com Adão e Eva, que a gente precisa compreender enquanto natureza humana, mas de forma especial a partir de José e Maria como natureza espiritual. Que bom, Padre. E nós vivemos em um tempo onde muitas famílias vivem uma crise, né? Uma crise no sentido de não nos sentirmos pertencentes à família, né? Uma crise no ser pai, no ser mãe, no ser filho. Parece que nós estamos vivendo tempos onde a identidade própria de cada indivíduo, né, nos seus direitos e deveres na família, ele tem como que enfraquecido, né? O que nós precisamos fazer para revitalizar esse nosso sentimento de família? Família não somente no núcleo familiar, pai, mãe e filhos, mas no sentido coletivo, no sentido de sermos parte de uma sociedade que é uma família. Então, o ser comunidade, igreja, que também é uma família. Então, perceba que a crise na família pai e mãe biológica, ela também reflete no ser comunidade, no ser sociedade, no ser mundo, né? Hoje nós estamos vivendo aí o que a gente chama, né, do mundo inverso, é o metaverso, é o transverso, né? Ou seja, uma série de ameaças, de interferências de mundo, de tecnologias, e isso deixa muitas vezes a pessoa do pai ou da mãe, a pessoa que cuida, sem muito amparato ali de se sentir com condições de bem educar, porque todo mundo está desafiado, todo mundo está, vamos dizer, informado, mas nem sempre formado.
há muita informação e pouca formação. Falta aquilo que eu me lembro bem dos meus pais, que inclusive, né, perdi a minha mãe há 40 dias, meu pai o ano passado, e lembro com muita alegria dos momentos em que eles sentavam com a gente na sala da casa para dar um conselho, para escutar uma novena, acompanhar a radiodifusora. Esses momentos que a gente fazia em casa eram muito importantes. Hoje isso perde bastante a razão por causa de internet, por causa de tantas redes sociais, tantas influências de outros amigos. E aí o pai, que também está aí carregado de muita informação e nem sempre tendo essa presença clara da presença de Deus na vida dele, ele acaba não conseguindo passar uma boa orientação. Então, a família, quando perde a imagem e semelhança de Deus, ela se desorienta. Me lembra também, né, quantas vezes eu participando em Silvânia dos encontros de casais. E esse é um tema, né, que trabalha os reveses da família, as dificuldades, os desafios que a família entende. Mas dentro da proposta dos encontros de casais é que esse casal, essa família, faça um encontro com Deus. A proposta do encontro a três, né? Pai, mãe e Deus. Se esse encontro a três não acontece, a situação tende a escorregar pelas realidades mundanas, difíceis do mundo, né? É verdade, padre. Eu vou pedir para o Cacá cantar uma música agora de Padre Zezinho, Utopia, que fala muito desse sentimento que nós estamos falando aqui, que o padre fez questão de destacar. E essa canção, padre, fala muito para nós, né? Sem dúvida. Desse muito, ser família. Muito, eu já ouvi isso demais, nossa. Então vamos escutar um pouquinho. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Me chama a atenção, padre, a poesia, né, do Padre Zezinho, que destaca essa simplicidade, o aconchego do lar. E ele diz aqui, o importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Talvez falte isso na família hoje, né? Eu vejo uma preocupação dos pais muitos dizem até assim, eu não quero ter muitos filhos porque hoje está caro ter filho. Talvez não seja isso que as pessoas estão precisando. Não é do conforto, né, de uma estrutura, mas é do sorriso e do olhar dos pais. Sem dúvida. Né? E aí me permita citar o casal, os pais de Santa Teresinha. Nesses dias, esse sexta, sábado e domingo, ontem, na minha comunidade de origem, eles estavam celebrando os pais de Santa Teresinha. Zara e Milton, se eu não me engano. E Santa Teresinha traz essa relação dos pais para dentro da sua vivência no Carmelo e por isso ela também soube viver os detalhes. Ela que olhava para o menino Jesus e dizia, eu quero ser um instrumento para Jesus. E é exatamente esses detalhes, essas pequenas coisas que Teresinha, como
irmã ali no Carmelo e depois para nós como santa, e a gente podendo conhecer a história dos pais dela, a gente vai conseguir ter essa clareza. E o Papa Francisco, né, ele muito bem soube compreender isso e canonizou esse casal como referência para a família. Então, é uma história que vale a pena conhecer. Eu confesso que eu ainda conheço muito pouco, porque o que eu estou falando aqui, a partir do que eu vi a comunidade celebrando. E é muito bonito a gente ver uma comunidade de fé, uma comunidade rural, resgatando esta história, trazendo isso para a referência das famílias ali presentes. E aqui, né, com muita alegria, eu falo também, levo as famílias que estão nos assistindo nesse programa tão importante, Família de Amor, a conhecer os pais de Santa Teresinha. Porque nesses detalhes, nessas pequenas coisas, é que nós vamos dar conta de ser presença de Jesus Cristo, de ser presença redentora, na presença, esposo para com esposa para com esposo, os pais para com os filhos, avós e ali tantas pessoas que estão, de alguma forma, presentes nessa família. Que coisa boa. E aí, finalizando aqui esse nosso bate-papo, essa nossa conversa com o Padre Giovandi, ele traz para nós um projeto muito interessante do Colégio Salesiano de Dom Bosco, aqui em Goiânia. Olha só, você está vendo aí na sua tela, Brincar em Família. O colégio vai realizar entre os dias 21, 22 e 23 de julho, das 14 às 17 horas, esse projeto. Eu queria que o padre pudesse, então, falar um pouquinho como funciona. Está em período de férias? Sim, está em período de férias. Já tivemos uma colônia, né, onde foram feitas as inscrições, pago, e essa aqui é gratuita. A proposta é que a família venha brincar na escola. Eu sempre fui interessado nessa proposta, trazer a família não só para levar o seu filho até a sala durante o período acadêmico, mas também nesses momentos de férias, aquela família que não viajou ou que já viajou e agora está na sua casa, às vezes as crianças, muita correria dentro do próprio lar, né? Então é uma proposta para trazer essas crianças para dentro da escola. E ali nós vamos fazer oficinas, vamos ter montagem de pipa, soltar pipa, vamos ter momentos de torta na cara, corrida para lá, os adultos, as mulheres, as crianças, vão ter modalidades diversas construída com essas famílias. Ou seja, quem vier conosco, que você fazendo a sua inscrição, é importante para que a gente possa ter ali o contingente de idades, né, o número de pessoas, a gente vai organizar essas modalidades de acordo com a realidade de cada pessoa. Então, venha conosco, eu agradeço demais essa oportunidade de estar falando desse movimento. É a primeira vez aqui na escola e com muita alegria eu que apresentei essa proposta e está sendo com muito carinho atendida. Que bom, padre. E nós queremos então agradecer ao Padre Giovandi pela sua presença hoje aqui conosco, ele que pertence aos Salesianos de Dom Bosco. Eu sou muito grato aos Salesianos, eu estudei, a minha filosofia foi nos Salesianos, lá em Recife, no antigo Instituto Salesiano de Filosofia. Maravilha. Lá. E tenho muitos amigos salesianos. E, inclusive, estava fazendo, participando aqui do programa, o Padre João Bosco, né? Isso. Ele é vocação do CESAM, que é o Centro Salesiano do Atendimento ao Trabalhador. Fiquei sabendo da história dele, o Padre João Bosco, redentorista, e fico agora muito feliz também com essa sua participação dentro da nossa história. Exato. E somos todos igreja, né? Estamos aí para a boa evangelização. Que bom. Então, minha gratidão, Padre, pela sua presença. Espero que o senhor volte outras vezes para falar sobre família, para falar sobre os projetos que o Colégio Salesiano aqui em Goiânia realiza.